Eu faço você voltar a andar, disse o mecânico sujo de graxa. A milionária na cadeira de rodas gargalhou na cara dele. Mas quando ele revelou quem realmente era, ela ficou sem palavras. O barulho do motor falhando ecoou pela avenida movimentada enquanto o carro de luxo começava a soltar fumaça pelo capô. Antônio, o motorista, tentou manter a calma, mas suas mãos tremiam no volante enquanto buscava desesperadamente um lugar para encostar. O que está acontecendo, Antônio? A voz de Fernanda Alencar soou do banco de trás, carregada de irritação. Senhora, parece que o motor superaqueceu. Vou precisar parar. Parar? Parar onde? Estamos no meio do nada. Antônio avistou uma oficina mecânica a alguns metros à frente. Não era o tipo de lugar que Fernanda Alencar costumava frequentar. A placa desgastada dizia Oficina Ferreira, consertos em geral. E o estabelecimento tinha aquele ar de negócio familiar que sobrevive a gerações. Ali, senhora, aquela oficina. Você só pode estar brincando, Fernanda disse, olhando pela janela com desprezo. Meu carro custa mais que essa espelunca inteira. Mas não havia alternativa. O motor já estava soltando mais fumaça, e Antônio sabia que forçar o veículo seria ainda pior. Ele estacionou na frente da oficina e desceu rapidamente para abrir a porta traseira. Fernanda Alencar era uma das empresárias mais poderosas do estado. Dona de uma rede de hospitais particulares, ela havia construído um império na área da saúde. Mas há alguns anos, um acidente de carro a havia deixado paraplégica. Desde então, usava uma cadeira de rodas e carregava dentro de si uma amargura que parecia crescer a cada dia. Antônio montou a cadeira de rodas e ajudou Fernanda a se acomodar. Ela olhou para a oficina com uma expressão de puro desdém. Vá lá e resolva isso rápido. Não pretendo ficar nenhum minuto a mais nesse lugar. Antônio entrou na oficina e encontrou um homem trabalhando embaixo de um carro antigo. Só se viam as pernas dele para fora. Com licença, senhor. Preciso de ajuda. O carro da minha patroa quebrou. O homem deslizou para fora usando uma prancha de madeira com rodinhas. Quando se levantou, Antônio viu que tinha as mãos sujas de graxa e um olhar sereno que transmitia uma calma quase inquietante. Sou Joaquim Ferreira, dono da oficina. O que aconteceu? O motor superaqueceu. O carro é importado, não sei se o senhor consegue resolver. Joaquim limpou as mãos em um pano e caminhou até a porta da oficina. Quando viu o carro estacionado do lado de fora, seus olhos se arregalaram levemente, mas ele não demonstrou intimidação. Carro bonito. Vamos dar uma olhada. Ele se aproximou do veículo e abriu o capô, analisando o motor com atenção. Fernanda observava de sua cadeira de rodas, com os braços cruzados e uma expressão de impaciência. Você sabe mexer nesse tipo de carro? Ela perguntou sem esconder o tom de deboche. Joaquim nem se virou para responder. Continuou examinando as peças, passando os dedos por conexões e mangueiras como quem conhece cada centímetro de um motor. Sei mexer em qualquer carro, senhora. Qualquer carro. Fernanda riu. Esse veículo foi importado da Alemanha. Duvido muito que um mecânico de beira de estrada tenha capacidade para resolver. Joaquim finalmente se virou e olhou diretamente nos olhos dela. Não havia raiva em seu olhar, apenas uma tranquilidade que parecia inabalável. A senhora está com pressa? Obviamente, tenho uma reunião importante em menos de 2 horas. E além do mais, estou presa nessa cadeira, caso não tenha percebido. Não posso ficar esperando em qualquer lugar. Joaquim a observou por um momento. Seus olhos percorreram a cadeira de rodas e depois voltaram para o rosto dela. E então, com uma voz calma, mas firme, ele disse algo que fez Fernanda gelar. Eu posso consertar seu carro em algumas horas, senhora. Mas se a senhora tiver paciência, eu também posso fazer você voltar a andar. O silêncio que se seguiu durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Fernanda o encarou como se ele tivesse enlouquecido. E então uma gargalhada alta e debochada escapou de sua garganta. Você o quê? Ela perguntou entre risos. Fazer eu voltar a andar? Você é mecânico ou milagreiro? Antônio abaixou os olhos, constrangido com a cena. Mas Joaquim não se abalou. Eu sou muitas coisas, senhora. Algumas que a senhora nem imagina. Ah, com certeza. Fernanda continuou rindo, limpando uma lágrima que escorria do canto do olho.
Um mecânico de beira de estrada vai fazer o que os melhores médicos do país não conseguiram. Isso é a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Joaquim não respondeu. Apenas a olhou com aquela calma inabalável que começava a irritar Fernanda profundamente. Olha só, ela disse, ainda com um sorriso de deboche no rosto. Conserta meu carro e deixa de falar besteira. Milagres não existem, querido. E mesmo que existissem, não viriam de alguém como você. Joaquim assentiu lentamente, como se guardasse aquelas palavras para um momento futuro. A senhora tem razão, ele disse. Milagres não existem. O que existe é conhecimento que algumas pessoas têm e outras ignoram. Mas isso é conversa para outro momento. Não vai ter outro momento. Fernanda cortou. Conserta o carro e me deixa ir embora dessa espelunca. Como quiser, senhora. Joaquim voltou sua atenção para o motor, mas antes de se virar completamente, murmurou algo que Fernanda quase não ouviu. Às vezes, as pessoas que mais precisam de ajuda são as que mais resistem a recebê-la. Fernanda fingiu não escutar, mas algo naquelas palavras ficou ecoando em sua mente. A senhora está com pressa, então sugiro que entre na oficina e tome um café enquanto eu trabalho. Aqui fora está muito quente. Fernanda soltou uma risada irônica. Entrar nessa oficina? Você está louco? Estou oferecendo gentileza, senhora. Mas a escolha é sua. Antônio se aproximou de Fernanda e sussurrou. Senhora, talvez seja melhor aceitar. O sol está muito forte e não sabemos quanto tempo vai demorar. Contrariada, Fernanda fez um gesto com a mão, ordenando que Antônio a levasse para dentro. A oficina era simples, mas surpreendentemente organizada. Havia ferramentas penduradas nas paredes em perfeita ordem, peças catalogadas em prateleiras e um pequeno cantinho com uma mesa, algumas cadeiras e uma cafeteira antiga. Sentada em um canto, uma senhora bordava algo em um tecido. Quando viu Fernanda entrar, ela levantou os olhos e sorriu com uma doçura genuína. Ora, visita, que bom! Posso oferecer um café? Fernanda olhou para a senhora com surpresa. Era Dona Rosa, avó de Joaquim. Apesar da idade avançada, tinha uma vitalidade nos olhos que contrastava com a fragilidade do corpo. Não, obrigada. Fernanda respondeu secamente. Ah, mas eu insisto. Meu café é famoso na vizinhança. Joaquim sempre diz que é o melhor combustível do mundo. Sem esperar resposta, Dona Rosa se levantou e foi até a cafeteira. Seus movimentos eram lentos, mas havia neles uma graciosidade de quem viveu muito e aprendeu a valorizar cada gesto. Fernanda observou a oficina com olhos críticos. Nas paredes, além das ferramentas, havia algumas fotos antigas. Uma delas chamou sua atenção. Mostrava um jovem de jaleco branco, sorrindo ao lado de outros profissionais em frente a um hospital. Quem é esse na foto? Ela perguntou, mais por tédio do que por curiosidade. Dona Rosa olhou para a imagem e seus olhos brilharam. Ah, esse é meu neto, Joaquim, quando ele era jovem. Fernanda franziu a testa. Joaquim de jaleco? Aquilo não fazia o menor sentido. Seu neto era médico? Dona Rosa abriu a boca para responder, mas nesse momento Joaquim entrou na oficina, limpando as mãos novamente. Vó, não precisa ficar contando história para os clientes. Mas ela perguntou, meu filho. Joaquim lançou um olhar para a foto na parede e depois para Fernanda. Havia algo em seus olhos que ela não conseguiu decifrar. Uma sombra, talvez, ou uma dor antiga que ele tentava esconder. O carro da senhora tem um problema na bomba d'água, ele disse, mudando de assunto. Vou precisar de algumas horas para resolver. Algumas horas? Fernanda explodiu. Isso é inadmissível. Eu tenho compromissos. A senhora pode chamar um guincho e levar o carro para uma concessionária autorizada, se preferir. Mas eles vão demorar pelo menos um dia para conseguir a peça. Eu tenho uma aqui que serve perfeitamente. E eu deveria confiar na palavra de um mecânico de beira de estrada? Joaquim não se alterou. A senhora não precisa confiar em mim. Precisa apenas decidir se quer esperar algumas horas ou alguns dias. O silêncio que se seguiu foi tenso. Antônio olhava de um para o outro, claramente desconfortável. Dona Rosa continuava sorrindo, como se nada daquilo a afetasse. Tudo bem, Fernanda disse finalmente entre os dentes. Mas se você estragar alguma coisa no meu carro, eu processo você e acabo com essa oficina miserável.
Joaquim apenas assentiu e voltou para fora. Enquanto trabalhava, Fernanda ficou observando pela janela. Havia algo naquele homem que a intrigava. A forma como ele manuseava as ferramentas, a concentração em seus movimentos, a precisão de cada gesto. Ele sempre foi assim, Dona Rosa disse como se lesse os pensamentos de Fernanda. Desde pequeno, Joaquim tinha um dom para consertar coisas. Não importava o que fosse, ele sempre encontrava um jeito de fazer funcionar novamente. Inclusive carros importados, inclusive pessoas. Fernanda se virou bruscamente para a senhora. O que você disse? Dona Rosa continuou bordando sem levantar os olhos. Eu disse que ele sempre soube consertar coisas. Todas as coisas. Antes que Fernanda pudesse responder, seu telefone tocou. Era Júlia, sua filha. Mãe, onde você está? A reunião com os investidores é em 1 hora. Estou presa em uma oficina mecânica. O carro quebrou. Oficina mecânica? Mãe, manda o Antônio chamar um táxi e vem logo. Júlia, eu não vou deixar meu carro de R$500 mil nas mãos de um desconhecido. Então manda o Antônio ficar e você vem de táxi. Fernanda hesitou. A ideia era sensata, mas algo a mantinha ali. Talvez fosse a teimosia. Talvez fosse a curiosidade sobre aquela foto na parede. Ou talvez fosse algo que ela ainda não conseguia nomear. Vou tentar resolver isso o mais rápido possível, ela disse e desligou. O tempo passou lentamente. Fernanda tentou trabalhar no celular, responder e-mails, fazer ligações, mas sua atenção sempre voltava para a janela, onde podia ver Joaquim trabalhando no motor do carro. Em determinado momento, ela o viu parar abruptamente. Ele olhava para algo dentro do motor com uma expressão que ela não conseguiu identificar. Depois, ele fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse se lembrando de algo doloroso. Seu neto está bem? Fernanda perguntou a Dona Rosa. A senhora olhou pela janela e suspirou. Joaquim carrega muita coisa nas costas, mais do que qualquer pessoa deveria carregar. O que aconteceu com ele? Dona Rosa finalmente parou de bordar e olhou diretamente para Fernanda. Seus olhos, que antes pareciam apenas gentis, agora revelavam uma profundidade que surpreendeu a empresária. A senhora realmente quer saber? Ou está apenas entediada? A pergunta pegou Fernanda desprevenida. Ninguém nunca falava com ela daquela forma. Ninguém questionava suas intenções, seus motivos. Eu estou curiosa. Dona Rosa estudou o rosto de Fernanda por alguns segundos. Curiosidade é o primeiro passo para a compreensão. Mas às vezes a verdade dói mais do que a ignorância. Antes que Fernanda pudesse responder, Joaquim entrou na oficina novamente. Mas dessa vez, havia algo diferente em seu olhar. Ele carregava uma pequena caixa de metal, envelhecida pelo tempo. Achei isso no porta-malas do seu carro, ele disse colocando a caixa na mesa. Estava escondida embaixo do estepe. Fernanda olhou para a caixa sem entender. Isso não é meu. Tem certeza? Porque tem o nome da senhora gravado aqui. Ela se aproximou e viu que, de fato, havia uma pequena placa de metal na tampa da caixa com seu nome gravado. Fernanda Alencar. Isso é impossível. Eu nunca vi essa caixa na minha vida. Joaquim não disse nada. Apenas observava a reação dela com aquele olhar penetrante que parecia enxergar além das aparências. Posso abrir? Fernanda perguntou, a voz saindo mais fraca do que pretendia. É sua. Com as mãos tremendo levemente, Fernanda abriu a caixa. Dentro, havia uma série de documentos antigos, fotografias amareladas pelo tempo e uma carta selada que nunca havia sido aberta. O que é isso? Ela murmurou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Mas quando ela viu a primeira fotografia, seu mundo desabou. Era uma imagem dela mesma, ainda criança, nos braços de um homem que ela nunca havia visto antes. E no verso da foto, uma mensagem escrita à mão. Para minha filha Fernanda, com todo o meu amor, que um dia você descubra a verdade. Fernanda levantou os olhos pálida como papel. De onde você tirou isso? Joaquim a encarou com uma seriedade que ela nunca havia visto em ninguém. Eu não tirei de lugar nenhum, senhora Fernanda. Essa caixa estava no seu carro. A pergunta certa é, quem colocou ela lá? E por quê? O silêncio que se seguiu parecia carregar o peso de décadas de segredos. Fernanda olhava para a foto tremendo,
tentando processar o que aquilo significava. Dona Rosa se levantou lentamente e colocou a mão no ombro de Fernanda. Às vezes, minha filha, as respostas que procuramos estão mais perto do que imaginamos. E às vezes, as pessoas que desprezamos são exatamente aquelas que podem nos salvar. Fernanda olhou de Dona Rosa para Joaquim, e pela primeira vez desde que havia chegado àquela oficina, não sentiu raiva nem desprezo. Sentiu medo, porque no fundo, ela sabia que aquela caixa não havia aparecido por acaso. E algo lhe dizia que o mecânico sujo de graxa à sua frente sabia muito mais sobre sua vida do que ela mesma. O que ela não sabia era que aquele encontro estava prestes a revelar segredos que mudariam para sempre tudo o que ela acreditava ser verdade sobre sua própria história. E a jornada estava apenas começando. Fernanda pegou a carta selada com dedos trêmulos. O papel estava amarelado, mas o lacre permanecia intacto, como se aguardasse aquele exato momento para ser aberto. A senhora deveria ler isso, Joaquim disse, sua voz agora mais suave do que antes. Por que você se importa? Fernanda retrucou, mas sua voz não carregava mais a arrogância de antes. Agora, havia apenas confusão e um medo que ela não conseguia esconder. Porque eu sei o que é carregar segredos, senhora Fernanda. E sei também que alguns segredos, quando revelados, podem curar feridas que achávamos impossíveis de sarar. Dona Rosa se aproximou com uma xícara de café e colocou gentilmente nas mãos de Fernanda. Beba, minha filha. Vai te fazer bem. Fernanda aceitou o café automaticamente, ainda olhando para a carta. Suas mãos tremiam tanto que o líquido quase derramava da xícara. Antônio, que havia permanecido em silêncio durante toda a cena, finalmente se manifestou. Senhora, talvez devêssemos ir embora. Posso chamar outro carro? Não, Fernanda disse, surpreendendo até a si mesma. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. Ela colocou a xícara na mesa e, com um movimento decidido, rompeu o lacre da carta. O papel estava fragilizado pelo tempo e ela precisou ter cuidado para não rasgá-lo. A letra era elegante, escrita à mão com tinta que já havia desbotado em alguns trechos. Fernanda começou a ler em silêncio, e a cada linha sua expressão mudava. Primeiro veio a incredulidade, depois a negação, e finalmente as lágrimas. Lágrimas que Fernanda Alencar não derramava há muitos anos. Isso não pode ser verdade, ela murmurou, a voz embargada. Isso não pode ser verdade. Joaquim se aproximou e se agachou ao lado da cadeira de rodas, ficando na altura dos olhos dela. O que diz a carta, senhora? Fernanda o olhou, e pela primeira vez, não viu um mecânico sujo de graxa. Viu um homem com olhos que pareciam carregar histórias tão pesadas quanto as dela. Diz que eu fui adotada. Ela sussurrou. Diz que meus pais verdadeiros me entregaram para outra família quando eu era bebê. E diz que existe alguém lá fora que passou a vida inteira me procurando. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Dona Rosa fechou os olhos e murmurou algo que parecia uma oração. Antônio olhava para sua patroa sem saber o que fazer ou dizer, e Joaquim permaneceu agachado ao lado dela, em silêncio respeitoso. Quem colocou essa caixa no meu carro? Fernanda perguntou, a voz agora mais firme. Você sabe alguma coisa sobre isso? Joaquim se levantou lentamente. Eu não coloquei essa caixa, senhora. Mas talvez eu saiba quem colocou. Quem? Ele caminhou até a parede onde estava a foto dele de jaleco branco e a retirou do prego. Por trás da foto, havia outra imagem escondida. Ele a pegou e entregou a Fernanda. Era uma foto de um homem segurando uma bebê recém-nascida. O mesmo homem da foto que ela havia encontrado na caixa. Esse homem se chamava Eduardo Ferreira, Joaquim disse. E ele era meu pai. Fernanda sentiu o ar faltar em seus pulmões. O que você está dizendo? Joaquim a olhou com uma intensidade que a fez tremer. Estou dizendo, senhora Fernanda, que essa história é muito maior do que a senhora imagina. E que talvez o seu carro não tenha quebrado por acaso na frente da minha oficina. O mundo de Fernanda Alencar, a empresária poderosa e inabalável, começou a ruir como um castelo de cartas. E ali, naquela oficina simples de beira de estrada, ela começou a perceber que sua vida inteira havia sido construída sobre mentiras, e que o mecânico diante dela poderia ser a chave para descobrir toda a verdade.
O que ela ainda não sabia era que a verdade seria muito mais surpreendente e dolorosa do que qualquer coisa que pudesse imaginar. Fernanda segurava a fotografia com tanta força que o papel começou a amassar nas bordas. Seu coração batia descompassado e ela sentia como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Seu pai conhecia meus pais biológicos? Ela perguntou, a voz saindo fraca e trêmula. Joaquim puxou uma cadeira e sentou-se de frente para ela. Pela primeira vez desde que se conheceram, não havia distância entre eles. Não havia a barreira do preconceito ou da arrogância. Havia apenas duas pessoas prestes a desenterrar um passado que ambos desconheciam. Meu pai faleceu há muitos anos, Joaquim começou, os olhos fixos em um ponto distante. Mas antes de partir, ele me fez prometer uma coisa. Disse que um dia, uma mulher apareceria na minha vida de forma inesperada. E que quando isso acontecesse, eu deveria entregar essa foto para ela. Isso é loucura, Fernanda murmurou. Como ele poderia saber que eu viria parar aqui? Eu também não entendia. Passei anos achando que meu pai tinha delírios por causa da doença. Guardei essa foto mais por respeito do que por acreditar na história. Dona Rosa se aproximou, carregando uma caixa de madeira semelhante à que havia sido encontrada no carro de Fernanda. Meu filho, talvez seja a hora de contar tudo. Vó, não sei se é o momento certo. Nunca existe momento certo para a verdade, Joaquim. Ela simplesmente precisa ser dita. Fernanda olhava de um para outro, tentando absorver cada palavra. Que verdade? O que vocês estão escondendo? Dona Rosa sentou-se ao lado do neto e abriu a caixa que trazia. Dentro, havia um maço de cartas amarradas com um laço, algumas fotografias antigas e um pequeno caderno de capa de couro. Eduardo, o pai de Joaquim, era médico, Dona Rosa começou. Um dos melhores neurocirurgiões que este país já viu. Fernanda arregalou os olhos. Neurocirurgião? Ele se formou com louvor na melhor faculdade de medicina do país. Trabalhou nos hospitais mais renomados. Salvou centenas de vidas com suas mãos. Então por que o filho dele está trabalhando como mecânico? Fernanda perguntou, olhando para Joaquim com genuína curiosidade. Joaquim desviou o olhar. Era visível que aquele assunto abria feridas que ele preferia manter fechadas. Isso é uma história para outro momento, ele disse. O que importa agora é o que meu pai descobriu sobre a senhora. Sobre mim? Eu nem conhecia seu pai. Dona Rosa pegou uma das cartas do maço e a entregou para Fernanda. Eduardo trabalhou no Hospital Esperança durante muitos anos. Foi lá que ele conheceu seus pais biológicos. Fernanda sentiu o sangue gelar nas veias. Hospital Esperança era o maior hospital da rede que ela comandava atualmente. O hospital que ela havia herdado de seus pais adotivos. Meus pais biológicos trabalhavam no meu próprio hospital? Não trabalhavam lá, querida. Eles eram donos do hospital, os verdadeiros fundadores. O mundo parou de girar. Fernanda sentiu uma tontura tão forte que precisou se apoiar nos braços da cadeira de rodas para não desmaiar. Isso é impossível. Meus pais fundaram o Hospital Esperança. Eu cresci ouvindo essa história. Os pais que a criaram compraram o hospital depois que os verdadeiros donos desapareceram misteriosamente, Dona Rosa explicou. Junto com o hospital, eles ficaram com outra coisa que não lhes pertencia. O quê? A filha recém-nascida dos fundadores. Uma menininha de apenas alguns meses de vida. Fernanda cobriu o rosto com as mãos. As lágrimas escorriam livremente agora, e ela não fazia nenhum esforço para contê-las. Você está dizendo que eu fui roubada? Que meus pais me compraram junto com o hospital? Estou dizendo que existe uma história que nunca foi contada. Dona Rosa respondeu com suavidade. Uma história que meu filho Eduardo descobriu e pagou um preço muito alto por isso. Que preço? Joaquim se levantou abruptamente e caminhou até a janela. Suas costas estavam tensas e suas mãos fechadas em punhos. Meu pai foi destruído por causa dessa descoberta. Ele disse sem se virar. Perdeu o emprego, a reputação, tudo. Disseram que ele era louco, que inventava histórias absurdas. Ninguém acreditou nele. Por que não? Porque as pessoas que compraram o hospital eram muito poderosas. Tinham dinheiro, influência e conexões. Quando meu pai tentou expor a verdade, eles o silenciaram. Fernanda sentiu um calafrio percorrer sua espinha.
Estava começando a entender a dimensão do que Joaquim revelava. Você está falando dos meus pais adotivos. Está dizendo que eles destruíram seu pai. Joaquim finalmente se virou. Em seus olhos, havia uma dor profunda misturada com algo que parecia determinação. Estou dizendo que meu pai morreu tentando fazer justiça e que prometi a ele, no leito de morte, que um dia a verdade viria à tona. O silêncio na oficina era absoluto. Antônio, que havia permanecido imóvel durante toda a conversa, finalmente se manifestou. Senhora Fernanda, talvez devêssemos chamar a polícia. Essa história é muito grave. E dizer o que para a polícia, Antônio? Que minha vida inteira foi uma mentira? Mas, senhora, me deixe pensar. Fernanda respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Toda sua vida, ela havia acreditado que era filha legítima de Marcos e Sônia Alencar. Cresceu em berço de ouro, estudou nas melhores escolas, herdou um império hospitalar. Nunca, em nenhum momento, suspeitou que pudesse existir outra história por trás daquela que conhecia. Se o que vocês estão dizendo é verdade, ela começou lentamente. Onde estão meus pais biológicos? O que aconteceu com eles? Dona Rosa e Joaquim trocaram um olhar carregado de significado. Essa é a parte mais difícil da história, Dona Rosa disse. Eduardo investigou durante anos. Seguiu pistas, entrevistou testemunhas, vasculhou arquivos antigos e descobriu algo terrível. O quê? Seus pais biológicos não desapareceram por vontade própria. Eles foram forçados a fugir. Alguém queria o hospital a qualquer custo e eles estavam no caminho. Fernanda sentiu o estômago revirar. Você está sugerindo que meus pais adotivos fizeram algo contra meus pais verdadeiros? Não estou sugerindo nada. Estou contando o que meu filho descobriu antes de morrer. Joaquim pegou o caderno de capa de couro e entregou para Fernanda. Esse é o diário do meu pai. Tudo o que ele descobriu está aqui. Cada nome, cada data, cada prova. Fernanda pegou o caderno com reverência, como se segurasse algo sagrado. As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia miúda e detalhada. Por que você não levou isso à justiça? Ela perguntou. Porque eu era apenas um adolescente quando meu pai faleceu. E porque as pessoas que ele tentou denunciar garantiram que ninguém jamais acreditasse em nossa família novamente. Seu pai tentou denunciar. Marcos e Sônia Alencar. Seus pais adotivos. Sim. Fernanda fechou os olhos. A dor era tão intensa que parecia física. Tudo o que ela conhecia, tudo o que acreditava ser verdade, estava desmoronando diante de seus olhos. Eu preciso de ar, ela disse. Antônio, me leve para fora. Antônio empurrou a cadeira de rodas para a área externa da oficina. O sol já estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Fernanda respirou profundamente, tentando acalmar o coração que batia descontrolado. Joaquim a seguiu e parou ao lado dela. Por alguns minutos, nenhum dos dois disse nada. Apenas observaram o pôr do sol em silêncio. Eu sei que isso é muito para absorver, Joaquim disse finalmente. E sei que a senhora não tem motivos para acreditar em mim. Você tem razão. Não tenho motivos. Mas eu também não tenho motivos para mentir. Meu pai morreu desonrado, acusado de calúnia e difamação. Nossa família perdeu tudo. Eu poderia ter seguido em frente, esquecido o passado, construído uma nova vida. Por que não fez isso? Joaquim olhou para ela com uma intensidade que a fez estremecer. Porque algumas injustiças são grandes demais para serem ignoradas. E porque meu pai merece que a verdade seja conhecida. Fernanda permaneceu em silêncio por um longo momento. Depois perguntou algo que a surpreendia fazendo. A foto na parede. Você de jaleco branco. Você também era médico? A expressão de Joaquim mudou. A dor em seus olhos se intensificou. Era. Me formei em medicina seguindo os passos do meu pai. Trabalhei em hospitais, salvei vidas, realizei cirurgias complexas. O que aconteceu? A mancha na reputação do meu pai respingou em mim. Quando descobriram quem eu era, começaram a me sabotar. Erros que eu não cometi foram atribuídos a mim. Pacientes que eu nunca tratei apareceram com queixas falsas. Em pouco tempo, perdi minha licença médica. Fernanda sentiu um aperto no peito. Por toda a vida, ela havia sido beneficiada por um sistema que destruiu pessoas inocentes. Foi por isso que você virou mecânico? Precisava sustentar minha avó. A oficina era do meu avô materno. Quando ele faleceu, eu assumi.
Não era o que eu sonhava para minha vida, mas era honesto. Dona Rosa apareceu na porta da oficina. O carro já está pronto, Joaquim. Fernanda olhou surpresa. Com toda a confusão das revelações, havia esquecido completamente do motivo que a trouxera ali. Já terminou o concerto? Terminei enquanto conversávamos, Joaquim respondeu. A senhora está livre para ir embora. Fernanda hesitou. Parte dela queria fugir dali o mais rápido possível, voltar para sua vida confortável e fingir que nada daquilo havia acontecido. Mas outra parte, uma parte que ela não conhecia, queria ficar. Quanto eu devo? Nada. Como assim nada? Joaquim a olhou com seriedade. Não conserto carros por dinheiro quando existem coisas mais importantes em jogo. O que eu quero é que a senhora leia o diário do meu pai e que depois disso tome sua própria decisão. Decisão sobre o quê? Sobre se vai continuar vivendo uma mentira ou se vai ter coragem de enfrentar a verdade. Fernanda pegou o diário que ainda segurava e o apertou contra o peito. E se a verdade for dolorosa demais? A verdade sempre dói, senhora Fernanda. Mas a mentira corrói por dentro. E eu tenho a impressão de que a senhora já foi corroída o suficiente. Aquelas palavras atingiram Fernanda como uma flecha certeira. Ela pensou em sua vida, no casamento fracassado, na relação distante com a filha, na amargura que carregava desde o acidente. Sempre atribuiu sua infelicidade à cadeira de rodas. Mas e se a causa fosse outra? E se no fundo ela sempre soubesse que algo estava errado? Eu vou ler, ela disse finalmente. E depois eu volto. Joaquim assentiu. Estarei aqui. Antônio ajudou Fernanda a entrar no carro, agora completamente consertado. Antes de fechar a porta, ela olhou uma última vez para Joaquim. Lá no começo, quando eu cheguei, você disse que podia me fazer voltar a andar. Eu ri da sua cara. Achei que você era louco ou charlatão. Joaquim se aproximou da janela do carro e a olhou com seriedade. E agora, o que a senhora acha? Fernanda hesitou. Agora eu não sei mais o que pensar sobre nada. Quando eu disse aquilo, senhora Fernanda, eu não estava falando das suas pernas. Estava falando da sua alma. Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. A senhora parou de caminhar muito antes desse acidente. Parou de viver, de confiar, de amar. E isso sim eu posso ajudar a consertar, se a senhora deixar. Fernanda sentiu um nó se formar na garganta. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Ninguém nunca havia enxergado além da empresária poderosa, além da cadeira de rodas, além da armadura que ela havia construído ao redor de si mesma. Por que você se importa comigo? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Depois de tudo que minha família fez com a sua? Porque meu pai me ensinou que a vingança destrói quem a carrega. E porque eu acredito que a senhora não sabia de nada disso. A senhora também é vítima, Fernanda. Só ainda não percebeu. Era a primeira vez que ele a chamava apenas pelo nome, sem o senhora formal. E por algum motivo isso a emocionou mais do que qualquer outra coisa. O carro deu partida e se afastou da oficina, mas Fernanda continuou olhando pelo retrovisor até que a pequena placa Oficina Ferreira desaparecesse de vista. Em suas mãos, o diário de Eduardo Ferreira aguardava para revelar segredos que mudariam tudo. E no banco de trás, ao lado dela, a caixa misteriosa com seu nome gravado guardava ainda mais revelações que ela nem imaginava existir. A noite seria longa e as descobertas devastadoras. Enquanto o carro seguia pelas ruas da cidade, Fernanda abriu o diário na primeira página. A letra de Eduardo Ferreira era precisa, quase cirúrgica, como se cada palavra tivesse sido escolhida com o mesmo cuidado que ele dedicava às suas operações. A primeira entrada fazia seu sangue gelar. Hoje descobri algo que não consigo ignorar. O casal que fundou o Hospital Esperança não vendeu o hospital voluntariamente. Eles desapareceram. E levaram apenas uma coisa consigo: a esperança de um dia reencontrar a filha que foram obrigados a deixar para trás. Fernanda virou a página com mãos trêmulas. Investiguei os registros antigos do hospital. Encontrei documentos que deveriam ter sido destruídos. Certidões, contratos, fotografias. Tudo indica que Marcos e Sônia Alencar não são quem dizem ser. E a criança que apresentam como filha biológica não nasceu deles. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto de Fernanda.
Cada linha daquele diário confirmava seus piores medos. Senhora, está tudo bem? Antônio perguntou, olhando pelo retrovisor. Não, Antônio, nada está bem. E eu tenho a sensação de que nunca mais vai estar. O motorista permaneceu em silêncio, respeitando a dor de sua patroa. Fernanda continuou lendo. O diário descrevia encontros secretos, testemunhas intimidadas, provas ocultadas. Eduardo Ferreira havia dedicado anos de sua vida a desvendar aquele mistério. E havia pagado o preço mais alto por isso. Uma entrada em particular fez Fernanda parar de respirar. Finalmente encontrei alguém disposto a falar. Uma antiga enfermeira que trabalhou no hospital na época do desaparecimento. Ela me contou que na noite em que os verdadeiros donos fugiram, ouviu gritos vindos do escritório principal. E viu Marcos Alencar saindo de lá com as mãos sujas de sangue. Fernanda fechou o diário abruptamente. Não conseguia ler mais. Não naquele momento. Seu celular tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era Júlia novamente. Mãe, onde você está? A reunião foi um desastre sem você. Júlia, eu preciso conversar com você. Pessoalmente, é urgente. Sobre o quê? Sobre a nossa família, sobre quem nós realmente somos. O silêncio do outro lado da linha durou vários segundos. Mãe, você está me assustando. Eu também estou assustada, minha filha. Mais do que jamais estive na vida. Fernanda desligou o telefone e olhou pela janela. A cidade passava como um borrão. As luzes se misturando em um caleidoscópio de cores. Tudo parecia irreal, como se ela estivesse presa em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Mas não era pesadelo. Era a realidade que ela havia ignorado por toda a vida. E agora, finalmente, a verdade estava vindo à tona. O que ela não sabia era que naquela mesma noite, alguém estava observando cada movimento seu. Alguém que sabia sobre a caixa, sobre o diário, sobre os segredos enterrados há décadas. E esse alguém faria de tudo para garantir que a verdade permanecesse oculta para sempre. A batalha estava apenas começando. E Fernanda Alencar, sem saber, havia acabado de se tornar o alvo principal. A mansão dos Alencar estava mergulhada em silêncio quando Fernanda chegou. Antônio a ajudou a descer do carro e entrar pela porta principal, onde Júlia já esperava com uma expressão de preocupação estampada no rosto. Mãe, o que está acontecendo? Você me assustou no telefone. Fernanda não respondeu imediatamente. Segurava o diário de Eduardo Ferreira contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ao seu lado, a caixa de metal com seu nome gravado repousava em seu colo. Júlia, senta. Precisamos conversar. Conversar sobre o quê? Mãe, você está me deixando nervosa. Sobre quem nós realmente somos. Sobre quem seus avós realmente eram. Júlia franziu a testa e sentou-se no sofá diante da mãe. Era uma jovem inteligente, formada em administração, que ajudava Fernanda a gerenciar a rede de hospitais. Sempre admirou os avós, Marcos e Sônia Alencar, que haviam falecido há alguns anos, deixando para trás um legado de sucesso e respeito. Ou pelo menos era isso que ela acreditava. Mãe, você está me assustando de verdade. O que aconteceu naquela oficina? Fernanda respirou fundo e abriu a caixa de metal. Uma por uma, foi retirando as fotografias, os documentos, as cartas. Júlia observava tudo com olhos cada vez mais arregalados. Encontrei isso no porta-malas do carro, escondido embaixo do estepe. O que é isso tudo? Provas. Provas de que eu não sou quem sempre pensei ser. Fernanda entregou a primeira fotografia para a filha. A imagem dela bebê nos braços de um homem desconhecido. Júlia virou a foto e leu a mensagem no verso. Para minha filha Fernanda, com todo o meu amor. Que um dia você descubra a verdade. Ela leu em voz alta. Mãe, o que significa isso? Significa que eu fui adotada, Júlia. Significa que Marcos e Sônia Alencar não eram meus pais verdadeiros. O silêncio que se seguiu foi denso e pesado. Júlia olhava para a mãe como se estivesse vendo uma estranha. Isso é impossível. Vovô e vovó nunca esconderiam algo assim. Eles esconderam muito mais do que isso. Fernanda abriu o diário de Eduardo Ferreira e começou a contar tudo o que havia descoberto. A história do Hospital Esperança, os verdadeiros fundadores que desapareceram misteriosamente, o médico que foi destruído por tentar revelar a verdade.
A cada palavra, o rosto de Júlia ficava mais pálido. Mãe, isso parece roteiro de filme. Você tem certeza de que esse mecânico não está inventando tudo isso para tirar dinheiro da gente? Ele não pediu nada, Júlia. Nem cobrou pelo conserto do carro. E além do mais, as provas estão aqui. Documentos oficiais, fotografias autenticadas, registros do hospital. Júlia pegou o diário e começou a folhear as páginas. Sua expressão mudava a cada trecho que lia. Aqui diz que vovô foi visto com as mãos sujas de sangue na noite em que os donos originais do hospital desapareceram. Ela murmurou horrorizada. Mãe, você acha que vovô foi capaz de... Eu não sei o que pensar, Júlia. Tudo o que eu conhecia, tudo o que eu acreditava, está desmoronando. Nesse momento, o celular de Fernanda tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, mas algo a impulsionou a atender. Alô? Fernanda Alencar? Uma voz masculina perguntou do outro lado. Quem está falando? Alguém que sabe o que você descobriu hoje. E alguém que vai te dar um conselho. Esqueça tudo. Queime esse diário, jogue fora essa caixa e volte para sua vida normal. Algumas verdades são perigosas demais para serem reveladas. Fernanda sentiu o sangue gelar. Quem é você? Como conseguiu esse número? Quem eu sou não importa. O que importa é que você entenda uma coisa. As pessoas que descobriram essa verdade antes de você não tiveram um bom fim. O médico que escreveu esse diário morreu em circunstâncias misteriosas. A enfermeira que testemunhou aquela noite desapareceu sem deixar rastros. Você quer ser a próxima? Isso é uma ameaça? É um aviso. E se você for inteligente, vai ouvir. A ligação foi encerrada abruptamente. Fernanda ficou paralisada, segurando o telefone com a mão tremendo. Mãe, quem era? Júlia perguntou alarmada. Alguém me ameaçando, mandando eu esquecer tudo isso. Então talvez a gente devesse ouvir. Mãe, se isso for verdade, estamos lidando com pessoas perigosas. E se eu fingir que nada aconteceu? E se eu continuar vivendo uma mentira pelo resto da minha vida? Pelo menos você estaria viva. Fernanda olhou para a filha com uma determinação que Júlia nunca havia visto antes. Eu passei a vida inteira sendo uma pessoa que eu não sou. Construí um império sobre mentiras que eu nem sabia que existiam. Se meus pais verdadeiros estão por aí em algum lugar, se eles passaram décadas me procurando, eu devo a eles pelo menos tentar descobrir a verdade. E se eles estiverem mortos? A pergunta atingiu Fernanda como um soco no estômago. Era uma possibilidade que ela não queria considerar, mas que precisava enfrentar. Se estiverem mortos, então eu vou descobrir o que aconteceu com eles. E vou fazer justiça. Júlia se levantou e caminhou até a janela. Do lado de fora, a noite havia caído completamente. As luzes da cidade brilhavam ao longe, indiferentes ao drama que se desenrolava dentro daquela mansão. Mãe, eu sempre admirei vovô e vovó. Eles me deram tudo. Pagaram meus estudos, me levaram para viajar o mundo, me ensinaram sobre negócios. Se o que você está dizendo for verdade, eu sei, minha filha. Eu sei. Então tudo foi construído sobre um crime. Nossa fortuna, nossos hospitais, nossa posição na sociedade. Tudo. Fernanda sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma mistura complexa de emoções que ela não conseguia nomear. Júlia, eu preciso voltar àquela oficina. Preciso conversar mais com o Joaquim. O mecânico, ele sabe mais do que contou. E o pai dele deixou pistas que podem me levar até meus pais biológicos. E a ameaça que você acabou de receber? Se alguém está com medo de que eu descubra a verdade, é porque existe uma verdade para ser descoberta. E isso só me dá mais motivos para continuar. Júlia suspirou profundamente. Conhecia a mãe bem o suficiente para saber que quando ela tomava uma decisão, nada a fazia mudar de ideia. Então, eu vou com você. Não, Júlia. Pode ser perigoso. Exatamente por isso. Você não vai enfrentar isso sozinha, mãe. Somos uma família. E se a nossa família foi construída sobre mentiras, então vamos descobrir a verdade juntas. Fernanda olhou para a filha com uma gratidão profunda. Nos últimos anos, a relação delas havia sido distante e fria. O acidente, a cadeira de rodas, a amargura que Fernanda carregava haviam criado um abismo entre as duas. Mas agora, diante de uma crise que ameaçava destruir tudo,
Elas estavam se reencontrando. Obrigada, minha filha. Não me agradeça ainda. Primeiro vamos descobrir a verdade. Depois decidimos o que fazer com ela. Na manhã seguinte, Fernanda e Júlia partiram em direção à oficina ferreira. Dessa vez, não era o carro de luxo que as levava, mas um veículo mais discreto, dirigido pela própria Júlia. Antônio havia recebido o dia de folga, a pedido de Fernanda. Você não confia nele? Júlia perguntou enquanto dirigia. Não sei mais em quem confiar. Antônio trabalha para a família há muitos anos. Se meus pais adotivos tinham segredos, ele pode saber de alguma coisa. Ou pode ser completamente inocente. Pode ser. Mas até eu ter certeza, prefiro manter distância. Quando chegaram à oficina, Joaquim já estava trabalhando em um carro antigo. Ao ver o veículo se aproximando, ele limpou as mãos e caminhou até a entrada. Senhora Fernanda, ele disse. E então notou Júlia ao lado dela. E essa deve ser sua filha. Júlia, a jovem se apresentou estendendo a mão. Joaquim apertou a mão dela com firmeza. Prazer em conhecê-la. Embora eu desejasse que fossem circunstâncias melhores. Eu contei tudo para ela, Fernanda explicou. E recebi uma ameaça ontem à noite. A expressão de Joaquim mudou imediatamente. Que tipo de ameaça? Um homem ligou para meu celular. Sabia que eu havia descoberto sobre a adoção, sobre o diário do seu pai. Mandou eu esquecer tudo e seguir em frente. Você reconheceu a voz? Nunca ouvi antes. Joaquim olhou ao redor, como se verificasse se estavam sendo observados. Entrem. Não é seguro conversar aqui fora. Eles entraram na oficina, onde Dona Rosa já preparava café. Ao ver Fernanda retornando com a filha, a senhora sorriu gentilmente. Voltou mais cedo do que eu esperava. Não tive escolha, Dona Rosa. As coisas estão se complicando. Joaquim fechou as portas da oficina e se sentou diante de Fernanda e Júlia. Se você recebeu uma ameaça, significa que alguém ainda está vivo e quer manter essa história enterrada. Meu pai sempre desconfiou que havia mais pessoas envolvidas além dos seus pais adotivos. Quem? Ele nunca conseguiu descobrir. Mas no diário, há menções a um advogado que cuidava de todos os negócios da família Alencar. Um homem que sabia de todos os segredos. Fernanda franziu a testa. O advogado da família faleceu junto com meus pais adotivos. No mesmo acidente de carro. Joaquim trocou um olhar significativo com Dona Rosa. 3 pessoas morrendo no mesmo acidente. 3 pessoas que compartilhavam os mesmos segredos. Você está sugerindo que não foi um acidente? Estou sugerindo que há muitas coincidências nessa história. Coincidências demais. Júlia, que havia permanecido em silêncio, finalmente se manifestou. Se nossos avós e o advogado foram eliminados, quem fez isso? E por quê? Talvez alguém que queria garantir que os segredos morressem junto com eles, Joaquim respondeu. Ou talvez alguém que queria assumir o controle de tudo sem ter que dividir com ninguém. Mas quem herdou tudo foi minha mãe. Exatamente. E sua mãe não sabia de nada. Era a herdeira perfeita. Alguém que comandaria o império sem nunca questionar suas origens. Fernanda sentiu um calafrio percorrer seu corpo. A ideia de que o acidente que matou seus pais adotivos pudesse ter sido planejado era aterrorizante. Mas ainda mais aterrorizante era a possibilidade de que alguém ainda estivesse por trás de tudo, manipulando os eventos das sombras. Meu próprio acidente, ela murmurou de repente. O quê? Júlia perguntou. Meu acidente. O acidente que me deixou nessa cadeira. Aconteceu pouco depois que eu comecei a fazer perguntas sobre o passado da família. Que tipo de perguntas? Eu havia encontrado algumas inconsistências nos documentos antigos do hospital. Datas que não batiam, assinaturas que pareciam forjadas. Comentei com algumas pessoas que ia investigar. Semanas depois, meu carro foi atingido por um caminhão desgovernado. O silêncio na oficina era absoluto. Dona Rosa havia parado de preparar café e olhava para Fernanda com uma expressão de profunda tristeza. Minha filha, ela disse suavemente, você está sugerindo que alguém tentou te matar? Estou sugerindo que talvez meu acidente não tenha sido tão acidental assim. Júlia agarrou a mão da mãe. Mãe, isso é muito grave. Se for verdade, estamos lidando com assassinos. Eu sei, Júlia. Mas agora é tarde para voltar atrás. Quem quer que esteja por trás disso já sabe que eu descobri a verdade. Se eu recuar agora, vou passar o resto da vida olhando por cima do ombro
esperando o próximo acidente. Joaquim se levantou e caminhou até um armário antigo no fundo da oficina. De dentro, retirou uma pasta grossa, cheia de documentos amarelados. Meu pai não era apenas um médico brilhante. Ele também era meticuloso. Antes de morrer, ele reuniu todas as provas que conseguiu encontrar. Cópias de documentos, depoimentos gravados, fotografias. Por que você não me mostrou isso ontem? Porque ontem eu ainda não tinha certeza de que podia confiar em você. Agora, depois da ameaça que você recebeu, tenho certeza de que estamos do mesmo lado. Ele colocou a pasta na mesa diante de Fernanda. Aqui dentro está tudo o que meu pai descobriu, inclusive o paradeiro dos seus pais biológicos. Fernanda sentiu o coração parar. Eles estão vivos? Joaquim a olhou com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Seu pai biológico faleceu há alguns anos. Viveu escondido, sempre fugindo, sempre com medo de ser encontrado. Morreu sem nunca ter conseguido reencontrar a filha. Lágrimas escorreram pelo rosto de Fernanda. Seu pai havia morrido sem saber que ela estava procurando por ele. E minha mãe? Joaquim hesitou. Era visível que o que ele estava prestes a dizer era difícil. Sua mãe está viva, Fernanda. E está muito mais perto do que você imagina. Onde ela está? Joaquim respirou fundo e olhou diretamente nos olhos dela. Sua mãe biológica passou os últimos anos vivendo em uma clínica psiquiátrica, internada à força por pessoas que queriam garantir que ela nunca pudesse contar a verdade. E o nome dessa clínica? Ele fez uma pausa, deixando o peso das palavras pairar no ar. É Clínica Santa Clara, uma das clínicas que pertence à rede de hospitais que você comanda. Fernanda sentiu o mundo desabar ao seu redor. Sua mãe biológica estava presa em uma de suas próprias clínicas, e ela nunca soube. A mulher que havia passado a vida inteira procurando pela filha estava a poucos quilômetros de distância, trancada em um quarto, esquecida pelo mundo. E Fernanda era, involuntariamente, sua carcereira. Não, ela murmurou a voz embargada. Isso não pode ser verdade. Eu não inventaria algo assim, Joaquim respondeu com suavidade. Está tudo documentado aqui. O nome dela é Helena. Helena Moreira. Ela foi internada há mais de 2 décadas, diagnosticada com transtorno delirante. Transtorno delirante? Disseram que ela tinha delírios persecutórios, que inventava histórias sobre ter uma filha roubada, sobre conspirações para tomar seu hospital. Ninguém acreditou nela. E quanto mais ela insistia na verdade, mais a medicavam. Júlia cobriu a boca com as mãos horrorizada. Isso é desumano. É criminoso, Joaquim corrigiu. Sua avó biológica foi silenciada da pior forma possível. Não a mataram fisicamente, mas destruíram sua credibilidade, sua liberdade, sua vida. Fernanda olhava para o vazio, tentando processar a magnitude daquela revelação. Durante todos aqueles anos, ela havia administrado uma rede de hospitais que incluía a prisão de sua própria mãe. Havia assinado relatórios financeiros, aprovado orçamentos, visitado instalações sem nunca saber que, em algum quarto esquecido, uma mulher esperava pela filha que nunca veio. Eu preciso ir até lá, Fernanda disse, a voz subitamente firme. Preciso ver minha mãe. Não pode ser agora, Joaquim alertou. Se você aparecer lá fazendo perguntas, vai alertar quem quer que esteja por trás disso. Precisamos de um plano. Plano? Minha mãe está presa há décadas por um crime que não cometeu e você quer que eu faça um plano? Quero que você seja estratégica. Se agir por impulso pode colocar a vida dela em risco. E a sua também. Dona Rosa se aproximou e colocou a mão no ombro de Fernanda. Minha filha, eu sei que a dor que você está sentindo é insuportável. Mas Joaquim tem razão. Seu inimigo não tem rosto ainda. Não sabemos quem está por trás de tudo isso. Se você agir precipitadamente, pode perder a única chance de salvar sua mãe e descobrir toda a verdade. Fernanda fechou os olhos, respirando profundamente. A razão lutava contra a emoção dentro dela. Cada fibra do seu ser queria correr até aquela clínica e libertar a mulher que havia passado a vida inteira esperando por ela. Mas ela sabia que Dona Rosa e Joaquim estavam certos. O que vocês sugerem? Joaquim voltou a sentar-se diante dela. Primeiro, precisamos descobrir quem está te ameaçando. Depois, precisamos garantir acesso seguro à sua mãe. E, finalmente,
Precisamos reunir provas suficientes para expor tudo isso publicamente, de forma que ninguém possa abafar. Isso pode levar semanas, pode levar dias, se formos inteligentes. E sua mãe já esperou décadas. Alguns dias a mais não vão mudar isso, mas podem garantir que vocês finalmente tenham a chance de ficarem juntas. Fernanda olhou para Júlia, buscando apoio. A filha assentiu silenciosamente. Tudo bem, Fernanda disse finalmente. Vamos fazer do seu jeito. Mas me prometa uma coisa, Joaquim. O quê? Que minha mãe vai sair daquela clínica. Que ela vai conhecer a filha e a neta que nunca soube que tinha. Que a verdade vai finalmente vir à tona. Joaquim estendeu a mão e segurou a de Fernanda com firmeza. Eu prometo. Prometo da mesma forma que prometi ao meu pai que não deixaria essa injustiça permanecer escondida para sempre. Vamos resolver isso juntos. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não eram mais apenas duas pessoas unidas por circunstâncias trágicas. Eram aliados em uma batalha que poderia custar tudo, mas que também poderia redimir décadas de sofrimento. A verdade estava mais perto do que nunca. E nada nem ninguém conseguiria impedi-los de alcançá-la. Os dias que se seguiram foram de planejamento meticuloso. Joaquim, Fernanda e Júlia se reuniam todas as manhãs na oficina, analisando documentos, traçando estratégias e tentando descobrir quem estava por trás das ameaças. Dona Rosa preparava café e observava tudo em silêncio, ocasionalmente oferecendo palavras de sabedoria que ajudavam a acalmar os ânimos quando a tensão ficava insuportável. Precisamos de alguém dentro da Clínica Santa Clara, Joaquim disse durante uma de suas reuniões. Alguém que possa nos dar informações sobre Helena sem levantar suspeitas. Eu sou a dona da clínica, Fernanda respondeu. Posso simplesmente entrar lá e exigir ver qualquer paciente. E alertar imediatamente quem quer que esteja vigiando você. Não podemos esquecer que alguém sabe cada movimento seu. A ligação que você recebeu prova isso. Júlia, que estava analisando os registros financeiros da clínica em seu laptop, levantou os olhos subitamente. Mãe, olha isso. Fernanda se aproximou e observou a tela. Eram registros de pagamentos mensais para a Clínica Santa Clara, especificamente para o quarto onde Helena Moreira estava internada. Esses pagamentos não vêm da rede hospitalar, Júlia explicou. Vêm de uma conta separada, registrada em nome de uma empresa fantasma. Alguém está pagando pela internação da minha mãe biológica há décadas? E esse alguém não quer que você descubra. Olha o valor. R$50 mil por mês. Durante mais de 20 anos. Isso dá mais de 12 milhões de reais. Joaquim se aproximou para ver a tela. Quem tem esse tipo de dinheiro e interesse em manter Helena presa? Alguém que herdou uma fortuna construída sobre crimes, Fernanda murmurou. Mas não fui eu. Eu nem sabia que essa mulher existia. Talvez não seja alguém da família direta, Dona Rosa disse do seu canto. Talvez seja alguém que se beneficiou da queda dos verdadeiros donos do hospital. Um sócio, um investidor, alguém nas sombras. Fernanda pensou por um momento. Meus pais adotivos tinham um sócio minoritário quando assumiram o hospital. Eu era criança, mas me lembro de ouvir discussões sobre isso. Depois de um tempo, esse sócio simplesmente desapareceu dos negócios. Sabe o nome dele? Não me lembro, mas deve estar nos documentos antigos da empresa. Júlia começou a digitar freneticamente. Vou acessar os arquivos históricos da rede. Se esse sócio existiu, tem que haver registro. Enquanto ela trabalhava, Fernanda se aproximou de Joaquim, que observava pela janela da oficina. Você está preocupado com algo? Estou preocupado com tudo, ele respondeu sem se virar. Essa história é maior do que imaginávamos. E quanto maior a conspiração, mais perigoso fica para todos nós. Você se arrepende de ter me contado a verdade? Joaquim finalmente se virou e a encarou. Nunca. Meu pai morreu tentando fazer isso. Eu não podia deixar o sacrifício dele ser em vão. Mas você está colocando sua vida em risco. E a da sua avó. Minha avó já viveu o suficiente para saber que algumas coisas valem qualquer risco. E eu prefiro morrer lutando pela verdade do que viver aceitando a mentira. Fernanda sentiu uma admiração profunda por aquele homem. Semanas atrás, ela o havia tratado como lixo, zombado dele, humilhado ele na frente de todos. E agora, ele era a pessoa em quem ela mais confiava no mundo. Joaquim, eu nunca me desculpei propriamente pelo jeito que te tratei quando nos conhecemos.
Não precisa se desculpar. Preciso sim. Eu fui arrogante, cruel e preconceituosa. Julguei você pela aparência, pelo trabalho, pelo lugar onde vivia. E estava completamente errada. Joaquim a olhou com uma expressão suave. Fernanda, você foi criada para ser assim. Cresceu em um mundo onde o dinheiro define o valor das pessoas. Não é culpa sua. É culpa minha quando eu escolho continuar sendo assim. E eu escolhi por tempo demais. Mas está escolhendo diferente agora. E isso é o que importa. Antes que pudessem continuar a conversa, Júlia gritou do outro lado da oficina. Encontrei! Encontrei o nome do sócio! Todos se reuniram ao redor do laptop. Na tela, um documento antigo mostrava a estrutura societária original do Hospital Esperança após a compra pelos Alencar. Ricardo Medeiros, Júlia leu em voz alta. Sócio minoritário com 15% das ações. Ele vendeu sua participação para meus avós alguns anos depois, mas olha isso. Ela apontou para outro documento. O endereço registrado dele é o mesmo da empresa fantasma que paga pela internação de Helena. O silêncio na oficina foi absoluto. Finalmente tinham um nome, um rosto para o inimigo. Ricardo Medeiros, Fernanda repetiu. Eu conheço esse nome. Ele apareceu no funeral dos meus pais adotivos. Um homem elegante, muito educado. Ofereceu condolências e disse que havia sido amigo da família por muitos anos. Amigo? Joaquim perguntou com ironia. Ou cúmplice? Precisamos descobrir mais sobre ele, Júlia disse. Onde mora? O que faz? Quais são suas conexões? Eu posso ajudar com isso, uma voz disse da porta da oficina. Todos se viraram ao mesmo tempo. Parado na entrada estava Antônio, o motorista de Fernanda. Antônio! Fernanda exclamou surpresa. O que você está fazendo aqui? Vim porque preciso contar uma coisa. Algo que deveria ter contado há muito tempo. A tensão na oficina se tornou palpável. Joaquim se posicionou discretamente entre Antônio e Fernanda, pronto para qualquer eventualidade. Como você sabia que estávamos aqui? Ele perguntou. Porque eu segui a senhora Fernanda. Não hoje, mas nas outras vezes que ela veio. Eu sei que ela descobriu a verdade sobre a família. E veio aqui para nos ameaçar? Júlia perguntou, a voz carregada de hostilidade. Não, vim para ajudar e para pedir perdão. Antônio entrou na oficina lentamente, as mãos visíveis para mostrar que não representava ameaça. Eu trabalho para a família Alencar há mais de 30 anos. Comecei como motorista do Sr. Marcos quando era ainda muito jovem. E durante todos esses anos, vi coisas que me assombram até hoje. Que tipo de coisas? Fernanda perguntou. Reuniões secretas no meio da noite. Documentos sendo queimados. Pessoas que apareciam uma vez e nunca mais eram vistas. Eu sempre soube que havia algo errado. Mas era jovem. Precisava do emprego. Tinha medo de perguntar. E agora resolveu falar? Agora eu estou velho, senhora Fernanda. E não quero morrer carregando esses segredos. Quando vi que a senhora estava investigando, quando percebi que estava perto de descobrir a verdade, decidi que era hora de contar o que sei. Dona Rosa se aproximou e ofereceu uma cadeira para Antônio. Sente-se, meu filho. E conte tudo. Antônio se sentou, respirando fundo antes de começar. Na noite em que os verdadeiros donos do hospital desapareceram, eu estava lá. Eu era o motorista. Fui eu quem levou o Sr. Marcos e o Sr. Ricardo até o hospital naquela noite. Fernanda sentiu o estômago revirar. Você viu o que aconteceu? Não vi tudo. Fiquei esperando no carro. Mas ouvi gritos. Vi o Sr. Marcos saindo com sangue nas mãos. Vi o Sr. Ricardo carregando uma mala cheia de documentos. E nunca mais vi os donos originais do hospital. Por que nunca contou isso para ninguém? Porque eles me ameaçaram. Disseram que se eu abrisse a boca, minha família sofreria. Eu tinha uma esposa grávida na época. Não podia arriscar. Lágrimas escorriam pelo rosto envelhecido de Antônio. E tem mais. Semanas depois daquela noite, o Sr. Marcos apareceu com um bebê. Disse que era filha dele e da senhora Sônia, que havia nascido em casa sem registro hospitalar. Mas eu sabia que a senhora Sônia não estava grávida. Eu a via todos os dias. Era impossível esconder uma gravidez. O bebê era eu, Fernanda murmurou. Era a senhora, sim. E eu sabia que aquela criança não era filha deles. Mas fiquei calado. Durante todos esses anos fiquei calado. Júlia se aproximou do motorista, a expressão dividida entre raiva e compaixão.
Você sabia de tudo isso e nunca disse nada para minha mãe? Deixou ela viver uma vida inteira baseada em mentiras? Eu sei que não existe perdão para o que fiz, mas eu estava com medo. E quando o medo passou, já era tarde demais. Os Alencar haviam morrido, a senhora Fernanda havia assumido tudo. E eu achei que a verdade morreria comigo. O que mudou? Joaquim perguntou. A senhora Fernanda mudou. Depois do acidente, eu vi ela se transformar. Vi a amargura tomar conta dela, vi a dor que ela carregava. E percebi que parte dessa dor vinha de algo que ela nem sabia que existia. Uma ferida invisível que nunca ia cicatrizar enquanto a verdade permanecesse oculta. Fernanda olhava para Antônio com uma mistura de emoções que ela não conseguia processar. Raiva por ele ter escondido tudo por tanto tempo. Compaixão por entender o medo que ele sentiu. E gratidão por ele finalmente ter encontrado coragem para falar. Você disse que pode ajudar a descobrir mais sobre Ricardo Medeiros, ela disse finalmente. Como? Porque eu ainda tenho contato com ele. Depois que os Alencar morreram, foi ele quem continuou me pagando. Todos esses anos, recebi um salário extra dele para manter os olhos abertos e a boca fechada. Ele te pagou para espionar minha mãe? Júlia perguntou indignada. Para observar, para garantir que ela nunca descobrisse a verdade. Mas agora eu quero usar isso a nosso favor. Posso marcar um encontro com ele, descobrir onde mora, quais são seus pontos fracos. Joaquim trocou um olhar com Fernanda. Era uma oportunidade arriscada, mas também era a melhor chance que tinham. E por que deveríamos confiar em você? Ele perguntou. Antônio olhou diretamente nos olhos de Joaquim. Porque eu vi seu pai morrer, senhor Joaquim. Eu estava lá quando ele teve o ataque cardíaco no estacionamento do hospital. Eu era o motorista que Ricardo Medeiros mandou seguir ele naquela noite. E eu nunca me perdoei por não ter feito nada para ajudá-lo. Joaquim sentiu o sangue ferver. Você estava lá quando meu pai morreu? Eu estava. E vi que não foi um ataque cardíaco natural. Antes de cair, seu pai discutiu com 2 homens que eu não conhecia. Eles injetaram algo nele. Depois, simplesmente foram embora e deixaram ele no chão. Você está dizendo que meu pai foi assassinado? Estou dizendo que seu pai não morreu de causas naturais e que Ricardo Medeiros foi quem ordenou. A oficina mergulhou em um silêncio devastador. Dona Rosa fechou os olhos, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto envelhecido. Joaquim respirava pesadamente, os punhos cerrados, lutando para controlar a onda de emoções que ameaçava consumi-lo. Meu pai foi assassinado, ele repetiu, a voz rouca. E você ficou calado por todos esses anos. Eu sei que você me odeia, e tem todo o direito. Mas eu estou aqui agora, disposto a fazer o que for preciso para corrigir meus erros. Me use como isca, me use como espião, me use do jeito que quiser. Só me deixe ajudar a fazer justiça. Fernanda colocou a mão no ombro de Joaquim, tentando acalmá-lo. Eu sei que dói, ela disse suavemente. Mas precisamos dele. É a nossa melhor chance de chegar até Ricardo Medeiros. Joaquim respirou fundo várias vezes antes de responder. Tudo bem. Mas se você estiver mentindo, se isso for algum tipo de armadilha... Não é armadilha, Antônio interrompeu. Pela memória do seu pai, eu juro que não é. Dona Rosa se levantou e caminhou até Antônio. Com suas mãos envelhecidas, segurou o rosto dele e o olhou nos olhos. Meu neto perdeu o pai por causa dessa conspiração. Minha família foi destruída. Se você está sendo sincero, Deus vai te abençoar por essa coragem tardia. Mas se está mentindo, eu não estou mentindo, senhora. Pela primeira vez em décadas, estou dizendo a verdade. O plano começou a tomar forma naquela mesma tarde. Antônio entraria em contato com Ricardo Medeiros, fingindo que havia informações importantes sobre Fernanda. Marcaria um encontro e usaria um gravador escondido para registrar qualquer confissão. Enquanto isso, Júlia continuaria investigando as finanças da empresa fantasma, tentando encontrar mais provas documentais. E Fernanda começaria a preparar o terreno para visitar a Clínica Santa Clara sem levantar suspeitas. Vou anunciar uma inspeção surpresa em todas as unidades da rede, ela disse. Quando chegar a Santa Clara, será apenas mais uma clínica sendo visitada. Ninguém vai desconfiar. E quando encontrar Helena? Júlia perguntou. Fernanda hesitou. Aquela era a pergunta que ela mais temia. Eu não sei, minha filha. Não sei se ela ainda está lúcida. Não sei se vai me reconhecer.
Não sei nem se ela quer ser encontrada depois de tanto tempo. Ela quer, Antônio disse. Eu a vi algumas vezes quando Ricardo me mandou verificar se ela ainda estava lá. Mesmo depois de todos esses anos, mesmo depois de toda a medicação, ela ainda pergunta pela filha. Toda vez que alguém entra no quarto, ela pergunta se é a Fernanda. As lágrimas que Fernanda havia segurado finalmente escaparam. Sua mãe havia passado décadas esperando por ela. E agora, finalmente, o reencontro estava próximo. Então vamos fazer isso, ela disse, enxugando o rosto. Vamos acabar com essa história de uma vez por todas. O confronto final estava se aproximando, e todos ali sabiam que, depois daquela semana, nada jamais seria o mesmo. Antes de saírem da oficina naquele dia, Joaquim pediu para falar com Fernanda a sós. Eles caminharam até a área externa, onde o sol da tarde pintava o céu com tons dourados. Você tem certeza de que está pronta para isso? Ele perguntou. Não, ela respondeu honestamente. Mas não tenho escolha. Minha mãe está lá, esperando por mim. Não posso abandoná-la novamente. Você nunca a abandonou. Você nem sabia que ela existia. Mas agora eu sei. E cada dia que passa sem que eu faça nada, é um dia a mais que ela sofre sozinha. Joaquim assentiu em silêncio. Depois de um momento, ele disse algo que surpreendeu Fernanda. Quando tudo isso acabar, quando sua mãe estiver livre e a verdade vier à tona, o que você vai fazer? Como assim? Sua vida inteira foi construída sobre uma mentira. O hospital, a fortuna, a posição social. Quando as pessoas descobrirem a verdade, tudo isso pode desmoronar. Fernanda pensou por um momento. Era uma pergunta que ela havia evitado fazer a si mesma. Não sei. Talvez eu perca tudo. Talvez as pessoas me vejam como cúmplice dos crimes dos meus pais adotivos. Talvez eu acabe sozinha e sem nada. E mesmo assim você quer continuar? Mesmo assim. Porque eu prefiro perder tudo e ter a consciência limpa do que manter uma vida construída sobre o sofrimento de inocentes. Joaquim sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seu rosto cansado. Sabe, Fernanda, quando você chegou aqui pela primeira vez, eu achei que você era apenas mais uma pessoa rica e arrogante. Mais uma que olhava para pessoas como eu com desprezo. E agora? Agora eu vejo uma mulher corajosa que está disposta a sacrificar tudo pela verdade. E isso é algo raro nesse mundo. Fernanda sentiu o coração acelerar. Havia algo naquele momento, naquela troca de olhares, que transcendia a situação em que se encontravam. Obrigada, Joaquim, por tudo. Por acreditar que eu merecia saber a verdade. Por me ajudar mesmo depois de tudo que eu fiz. A gente não escolhe as circunstâncias em que nasce, mas pode escolher a pessoa que quer se tornar. E você está escolhendo certo. Eles permaneceram ali por mais alguns minutos em silêncio, observando o pôr do sol. Duas pessoas que o destino havia unido de forma improvável, agora conectadas por algo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. A batalha final estava por vir, e juntos eles iriam enfrentá-la de frente. O dia amanheceu cinzento quando Fernanda se preparou para o momento mais importante da sua vida. Júlia apareceu no quarto com uma xícara de chá. Mãe, você precisa se alimentar. Não consigo, minha filha. Meu estômago está fechado. Você vai precisar de forças para o que vem pela frente. Fernanda aceitou a xícara e tomou alguns goles. O telefone tocou. Era Joaquim. Fernanda, está tudo pronto. Antônio conseguiu marcar o encontro com Ricardo Medeiros para hoje às 10. Enquanto ele estiver distraído, você pode ir até a clínica. E se Ricardo desconfiar? Antônio sabe o que fazer. Eu vou com você até a Santa Clara. Você não precisa se arriscar, Joaquim. Eu quero estar lá. Por você, pela sua mãe e pelo meu pai. Esse dia é a conclusão de tudo pelo que ele lutou. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Antônio chegava ao escritório de Ricardo Medeiros. O prédio era imponente, localizado em uma das áreas mais nobres da cidade. Antônio, meu velho amigo, Ricardo disse quando o motorista entrou. Há quanto tempo não nos vemos? Muito tempo, senhor Ricardo. Mas achei que gostaria de saber o que está acontecendo com Fernanda. Ela descobriu tudo. Sobre a adoção, sobre Helena, sobre o hospital. A expressão de Ricardo mudou imediatamente. Como ela descobriu? Encontrou uma caixa no carro, com documentos, fotos, cartas. Ricardo se levantou e caminhou até a janela. Aquela caixa deveria ter sido destruída há décadas. Pois é, mas alguém a guardou.
Quem colocou a caixa no carro dela? Eu, Antônio respondeu, surpreendendo Ricardo. Fui eu quem guardou aquela caixa todos esses anos. E fui eu quem decidiu que era hora de Fernanda saber a verdade. Ricardo se virou lentamente, o rosto contorcido de fúria. Você me traiu. Não, eu me libertei. Durante décadas vivi como seu prisioneiro, guardando segredos que me corroíam. Mas chega. O que Antônio não revelou foi o pequeno gravador escondido no bolso, registrando cada palavra. Enquanto isso, Fernanda e Joaquim chegavam à clínica Santa Clara. A recepcionista reconheceu Fernanda imediatamente. Senhora Alencar, não sabíamos que viria hoje. Estou fazendo uma inspeção surpresa. Quero visitar alguns pacientes pessoalmente. Eles caminharam pelos corredores até pararem diante de um quarto no final do corredor. É aqui, Joaquim disse. Quarto 107. Helena Moreira. Fernanda olhou para a porta. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Você quer que eu entre com você? Não. Isso eu preciso fazer sozinha. Ela respirou fundo e abriu a porta. O quarto era pequeno, mas limpo. E sentada em uma cadeira junto à janela, olhando para fora, estava uma mulher que Fernanda nunca havia visto antes, mas que reconheceu instantaneamente. Helena tinha os mesmos olhos, os mesmos traços, a mesma expressão que Fernanda via no espelho todos os dias. Com licença, Fernanda disse, a voz tremendo. Helena se virou lentamente. Por um momento, ela apenas olhou para a mulher na cadeira de rodas. E então, seus olhos se arregalaram. Fernanda, ela sussurrou. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Fernanda. Sou eu, mãe. Sou eu. Helena se levantou com dificuldade, seus movimentos afetados por anos de medicação desnecessária. Mas seus olhos estavam vivos, mais vivos do que nunca. Minha filha, ela disse, caminhando em direção a Fernanda. Você veio. Depois de todo esse tempo, você finalmente veio. Me perdoa, Fernanda soluçava. Me perdoa por ter demorado tanto. Eu não sabia que você existia. Helena se ajoelhou diante da cadeira de rodas e abraçou Fernanda com toda a força que tinha. Mãe e filha choravam juntas, décadas de separação finalmente encontrando libertação naquele abraço. Não há nada para perdoar, Helena disse entre lágrimas. Você está aqui. É tudo o que importa. Elas permaneceram abraçadas por longos minutos, sem dizer nada, apenas sentindo a presença uma da outra. Todo o sofrimento, toda a espera, toda a dor havia valido a pena por aquele momento. Eu sempre soube que você viria, Helena disse finalmente, afastando-se para olhar o rosto da filha. Mesmo quando todos diziam que eu era louca, mesmo quando me enchiam de remédios para me fazer esquecer, eu nunca perdi a esperança. Eu sabia que um dia você me encontraria. Como você sabia? Helena sorriu através das lágrimas. Porque você é minha filha, e uma mãe conhece o coração da filha, mesmo quando estão separadas. E Fernanda segurou as mãos de Helena, sentindo o calor que havia esperado a vida inteira para sentir. Eu tenho tanto para te contar, tanto para te perguntar. Temos todo o tempo do mundo agora, minha filha. Ninguém vai nos separar novamente. A porta se abriu e Júlia entrou, os olhos cheios de lágrimas. Essa deve ser sua filha, Helena disse. É sim, essa é Júlia, sua neta. Helena levou a mão à boca. Minha neta. Eu tenho uma neta. Júlia se aproximou e se ajoelhou ao lado de Helena. Vovó Helena, que bom finalmente conhecer a senhora. Você é tão bonita, Helena disse, acariciando o rosto da neta. Tão parecida com sua mãe, tão parecida comigo quando era jovem. As três mulheres se abraçaram, 3 gerações unidas após décadas de separação forçada. Joaquim observava da porta, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo seu rosto. Aquele momento era a realização de tudo pelo que seu pai havia lutado. A verdade finalmente havia vencido. Enquanto a família se reunia, algo diferente acontecia no escritório de Ricardo. Você cometeu um erro grave, Antônio, Ricardo dizia, andando de um lado para outro. O único erro foi ter ficado calado por tanto tempo. Você acha que pode me derrubar? Eu tenho conexões em todo lugar. Talvez tivesse antes, mas agora as coisas são diferentes. Fernanda não está indo à polícia.
Está indo direto à imprensa. Uma rede nacional já está com toda a documentação. O rosto de Ricardo empalideceu. Você está blefando. Neste exato momento, uma equipe de reportagem está a caminho da clínica. Vou entrevistar Helena e mostrar ao mundo o que você fez. Ricardo correu para o telefone, tentando fazer ligações desesperadas. Mas era tarde demais. E tem mais uma coisa, Antônio disse, tirando o gravador do bolso. Tudo o que você disse está gravado, incluindo quando confessou ter ordenado o assassinato de Eduardo Ferreira. Ricardo olhou para o gravador com horror. Em seu desespero para descobrir o que Fernanda sabia, havia falado demais. Havia admitido crimes que pensava estarem enterrados para sempre. Isso não vale nada, Ricardo gritou. Gravação sem autorização não é prova. Talvez não em um tribunal, mas na televisão nacional vai destruir a sua reputação para sempre. E quando sua reputação cair, todos aqueles amigos poderosos que você mencionou vão desaparecer como ratos fugindo de um navio afundando. Naquele momento, a porta se abriu e 2 seguranças contratados por Fernanda entraram. Isso é o fim, senhor Ricardo, Antônio disse. Vai ficar aqui até que a justiça venha buscá-lo. Ricardo tentou protestar, mas não havia mais saída. O homem que havia passado décadas nas sombras, manipulando vidas e destruindo famílias, finalmente estava encurralado. E dessa vez, não havia dinheiro ou influência que pudesse salvá-lo. De volta à clínica, Fernanda finalizava os procedimentos para a alta de Helena. Como dona da instituição, tinha autoridade para liberar qualquer paciente. Elas saíram juntas pela porta principal. Do lado de fora, repórteres, câmeras e microfones aguardavam. Senhora Alencar, é verdade que sua mãe biológica estava presa nesta clínica? Fernanda parou diante dos repórteres. Helena ao seu lado, Júlia logo atrás. Eu vou dar uma declaração. Durante décadas minha família viveu uma mentira. Hoje, finalmente, a verdade está vindo à tona. Ela segurou a mão de Helena. Esta mulher é Helena Moreira, minha mãe biológica. Ela foi mantida presa nesta clínica por mais de 20 anos, silenciada para que nunca pudesse revelar os crimes cometidos contra nossa família. Os repórteres faziam anotações freneticamente. Ricardo Medeiros, o responsável por esses crimes, está sendo detido neste momento. Mas essa história não é apenas sobre um criminoso sendo preso. Fernanda fez uma pausa, as emoções ameaçando tomar conta. Essa história é sobre uma mãe que nunca desistiu de encontrar a filha. É sobre um médico, Eduardo Ferreira, que sacrificou sua vida pela verdade. É sobre seu filho, Joaquim, que manteve viva a memória do pai e lutou por justiça mesmo quando todos haviam desistido. Ela olhou para Joaquim, que sorriu suavemente. E é sobre mim. Uma mulher que passou a vida sendo arrogante e preconceituosa, que julgava as pessoas pelo dinheiro, pela posição social, pela aparência. Uma mulher que estava tão cega pela própria amargura que não conseguia enxergar as coisas que realmente importam. As lágrimas escorriam livremente agora, mas Fernanda não se importava. Eu aprendi uma lição que quero compartilhar com todos que estão ouvindo. Nunca subestime ninguém. O mecânico que você despreza pode ser o médico que vai salvar sua vida. A pessoa que você ignora pode ser a única capaz de te mostrar a verdade. E a família que você pensa conhecer pode estar escondendo segredos que mudarão tudo. Ela respirou fundo antes de continuar. A verdadeira riqueza não está no dinheiro ou no poder. Está nas pessoas que amamos, nas verdades que defendemos e na coragem de mudar quando descobrimos que estávamos errados. Nunca é tarde para fazer a coisa certa. Nunca é tarde para pedir perdão. As semanas seguintes foram de transformação profunda. Ricardo Medeiros foi formalmente acusado de fraude, sequestro, cárcere privado e conspiração para assassinato. A gravação de Antônio, combinada com as provas documentais, formaram um caso irrefutável. O homem que havia destruído tantas vidas agora enfrentaria a justiça. O Conselho Médico reabriu o caso de Joaquim. Após investigação minuciosa, ficou comprovado que todas as acusações haviam sido fabricadas. Sua licença médica foi restaurada e ele recebeu um pedido formal de desculpas. O filho finalmente havia limpado o nome do pai. Helena precisou de tempo para se recuperar, mas com o apoio da filha e da neta, melhorava a cada dia. Mudou-se para a mansão, onde finalmente pôde viver cercada de amor.
Dona Rosa chorou de alegria quando soube que o nome do filho havia sido limpo. Agora, quando olhava para a foto de Eduardo na oficina, via apenas orgulho. Numa tarde ensolarada, semanas depois, Fernanda foi até a oficina. Joaquim estava trabalhando em um carro, como no dia em que se conheceram. "Precisa de ajuda com algum veículo?" Ele perguntou sorrindo. "Não, preciso de ajuda com outra coisa." Joaquim se aproximou. "O que foi? Você lembra do que disse no primeiro dia? Que podia me fazer voltar a andar?" "Lembro. E você riu da minha cara." Fernanda sorriu. "Eu era uma idiota." "Era sim." Ele concordou rindo. "Mas você tinha razão. Minha alma tinha parado de caminhar. E você me ajudou a encontrar o caminho de volta." Joaquim a olhou com ternura. "Eu me apaixonei por você, Joaquim," ela disse. "Não sei quando aconteceu. Talvez quando você olhou nos meus olhos e viu além da empresária arrogante. Talvez quando você me mostrou que as pessoas têm valor independente de dinheiro ou posição. Ou talvez quando você segurou minha mão e me prometeu que a verdade venceria." Joaquim se aproximou e segurou o rosto de Fernanda entre suas mãos. "Eu também me apaixonei por você, mesmo quando era arrogante, porque eu via algo por trás daquela máscara. Uma mulher perdida, que precisava encontrar o caminho de casa. E você me ajudou a encontrar. Ajudamos um ao outro." Eles se beijaram ali, no meio daquela oficina simples. Um beijo que selava não apenas o amor entre duas pessoas, mas a conclusão de uma jornada que havia atravessado décadas e gerações. Meses depois, em uma cerimônia íntima no jardim da mansão, Fernanda e Joaquim se casaram. Helena estava na primeira fila, ao lado de Dona Rosa. Duas mulheres que haviam perdido tanto, agora unidas pela família que o destino finalmente havia reunido. Júlia foi a madrinha. Antônio, agora perdoado e trabalhando como motorista pessoal de Helena, observava de perto com lágrimas nos olhos. Todos os que haviam participado daquela jornada estavam ali, celebrando não apenas um casamento, mas a vitória da verdade sobre a mentira. E em um gesto que emocionou a todos, Fernanda se levantou da cadeira de rodas durante a cerimônia. Com a ajuda de Joaquim, que havia retomado sua carreira médica e supervisionado pessoalmente sua reabilitação, ela deu seus primeiros passos em anos. Passos hesitantes, trêmulos, mas passos. "Você disse que podia me fazer voltar a andar." Ela sussurrou enquanto caminhava em direção ao altar. "E você duvidou de mim." "Nunca mais vou duvidar." Helena chorava de alegria, vendo a filha caminhar. Dona Rosa sorria, sabendo que Eduardo estaria orgulhoso. E Júlia filmava tudo, querendo guardar aquele momento para sempre. Aquela mulher que um dia havia gargalhado de um mecânico de beira de estrada, agora caminhava nos braços dele, rumo a uma vida que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, Helena se levantou e gritou algo que ecoou por todo o jardim. "Essa é minha filha, essa é minha família, e ninguém nunca mais vai nos separar." Os aplausos explodiram, as lágrimas correram livremente e o sol brilhou mais forte do que nunca. A milionária que um dia havia rido de um mecânico, agora era sua esposa. A mãe que havia sido silenciada por décadas agora gritava de alegria. E o homem que prometera fazer uma mulher voltar a andar havia cumprido sua promessa de todas as formas possíveis. Porque às vezes, os milagres não vêm dos lugares que esperamos. Às vezes, eles vêm de uma oficina de beira de estrada, de um homem com as mãos sujas de graxa e de uma frase que parecia impossível: "Eu faço você voltar a andar." E ele fez. Fim da história.